Ser gamer no Brasil está ficando cada vez mais complicado. Não basta a dificuldade financeira para ter o tal console que você tanto quer, agora a gente tem mais uma preocupação, que é a preservação dos games. Quem lembra do Super Mario All-Star 3D, que você tinha 6 meses para conseguir o jogo ser digital ou físico na época, e quando acabasse até a versão digital ia sumir, e quando você vê o jogo já tá batendo uns R$1000 hoje em dia. E olha que o jogo não tem nem 10 anos, ou essa coletânea se preferir. Tivemos casos como vários jogos de super-heróis da Activision. Tivemos o caso do PT Silent Hill, apesar de que era só uma demo. Tivemos casos da SEGA, né, com vários jogos do Sonic saindo, os jogos clássicos da SEGA. Tivemos os Forza, que vai sair, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ou já saiu, né. Tivemos o caso do The Crew. E agora o Little Big Planet 3 saiu da loja no dia 31 de outubro de 2024. Little Big Planet 3 saiu da loja, não só a versão de PS4, inclusive a versão de PS3 e todas as suas DLCs relacionadas ao 3 especificadamente. Apenas os que eram gratuitos do 3 que sobreviveram, e claro, o que era do Little Big Planet 2 também permaneceu. Mas ainda assim perdemos uma parte bem importante na história da PlayStation. É o terceiro jogo principal de uma das franquias que mais fez sucesso na Sony no PS3, que inclusive nasceu no PS3, que é o Little Big Planet. Vendeu mais de 5 milhões de cópias, se não me engano é o jogo da franquia que mais vendeu. E fora várias skins, crossovers que dá pra fazer com o Little Big Planet, com várias skins, cara. Então assim, já é de uma franquia já consagrada, uma franquia consideravelmente clássica, que infelizmente perdeu o terceiro jogo por motivos que até o momento a gente não sabe. Provavelmente para ter um remaster, até o momento eu não sei, mas quem sabe, né? Mas infelizmente é triste que tivemos um prazo de menos de um mês para conseguir ter o jogo a tempo, e quem perdeu, né, não vai conseguir mais, ou se for mídia física já vai estar com o preço inflacionado, que inclusive já estava com o preço inflacionado antes de ser removido. Agora mesmo, né, fica cada vez mais complicado. Então sim, infelizmente perdemos uma parte importante do legado da PlayStation, e inclusive o terceiro capítulo da história do nosso querido Sackboy. Não chore, Sackboy, não chore. Eu sei que a Sony não te valorizou tanto o bastante, talvez querendo substituir você pelo Astrobot? Não sei. E ainda mais que ela tirou o seu jogo antes do seu jogo completar 10 anos, né? Eu só tô piorando, né? Tudo bem, a Sony pode não te valorizar como deveria, mas você ainda tem a mim. Você ainda tem a nós. Seu jogo pode não ter sobrevivido, mas nossas memórias do seu jogo vão continuar vivas. Então sorria, Sackboy, sorria, porque hoje o vídeo é especial. O vídeo é pra você. É um vídeo para comemorar o aniversário de 10 anos do seu terceiro jogo. Pois é isso aí. Fique feliz, Sackboy, porque hoje vai ser um vídeo grande, magnífico, charmoso, chamado Festa do Little Big Planet 3. Little Big Planet 3 foi lançado em 18 de novembro de 2014, exclusivamente para o PS3 e PS4. E além de ser publicado pela própria Sony, o jogo incrivelmente não foi desenvolvido pela própria criadora Media Molecule, mas sim pela Sumo Digital,
que pra quem não sabe, ela foi a mesma que fez o Sackboy Uma Grande Aventura e o Team Sonic Racing. Só que a história que eu tô contando é antes dela desenvolver esses jogos. Então, pessoal, antes de 2014, de jogos cartunescos que ela tinha feito, era o Sonic Tennis e os 2 jogos de corrida Transformer Racing do Sonic. A história começa num tutorial, onde o narrador nos apresenta o protagonista desse jogo, que no caso é o Little Big Planet, quero dizer, é o Sack Pessoa. Pera, isso tá certo? Caras, a dublagem agora é brasileira, cara. Tipo, velho, Sack Pessoa? Cara, quando eu joguei com esse personagem pela primeira vez, foi no Playstation Battle Royale. E foi me apresentado como Sackboy, cara. Eu conheço ele como Sackboy. E depois de ter lançado o jogo com o nome Sackboy, mano, ninguém mais tira na minha cabeça. O nome desse personagem não é Sack Pessoa. O nome desse personagem é o Saco Boy. Depois do narrador nos apresentar o protagonista, a gente vai aprender como funciona o jogo, que é, né, mexer o analógico para esquerda e direita para correr, é apertar X para pular, e aí é apresentado as roupas, sim, apresenta nossa mecânica de roupa, que é apertar um quadrado e na abazinha de roupa para você customizar, para você se vestir. E isso é algo bem importante, por mais que não atinja diretamente a gameplay, ainda assim é algo importante. Porque assim, mano, imagina colocar personagens que você gosta, mano. E que bom que não é num preço de uma skin de Fortnite. São bem baratos, na casa dos 4 a 11 reais. Então, assim, imagina usando a skin do Sly Cooper, a skin do Kratos, a skin do Ratchet Clank, a skin do Sonic, ou skin de personagens dos seus desenhos, né? O tipo do Batman, cara. Então, assim, é muito bacana. Tem também do Steve Universo, cara. Então, assim, a Hora de Aventura, mano, é muita skin da hora, cara. Muita skin mesmo. Mesmo que todas as skins do Little Big Planet 3 saiu da loja, sobrando apenas uns gratuitos, e o melhor deles é o do Mass Effect Andromeda. Mas ainda assim, a skin do Little Big Planet 3 continua na loja, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. E principalmente porque a loja do PS3 pode ser fechada até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas assim, ainda assim tem muita skin que você pode comprar e usar no jogo. Então isso torna o jogo, como eu falei, por mais que não atinge diretamente a gameplay, atinge mais sei lá, o fator nostalgia, ou pelo fato de estar jogando com um personagem que você gosta, deixa você, sei lá, mais feliz, mais confortável. Então eu acho isso bem interessante e bem importante pra mim. Pelo menos pra mim porque pra mim acho que deixa o jogo mais gostoso de se jogar. Não que o Sackboy não fosse um bom protagonista, ele é legal e fofo, mas quando tem um personagem que você gosta, acho que fica melhor ainda. Depois da customização de roupas, é nos apresentado o sistema de expressões, praticamente, já que você aperta no D-pad, aí pra cima fica feliz, pra direita fica com raiva, pra esquerda fica com medo, e pra baixo fica literalmente pra baixo, né? Fica triste. Você pode apertar o analógico para ficar balançando o corpo. E aí depois de sair do tutorial, é nos apresentado um personagem misterioso, que até o momento a gente não sabe quem é, só que do nada fica mexendo no nosso mundo, fazendo o mundo nosso do nada chover, cara. Você é louco, meu. E aí depois o cara simplesmente abre um buraco no espaço-tempo
para sugar o nosso querido Sackboy. E assim ele morreu. Tá, e não morreu não. Por acaso ele tá com skin de Kratos de God of War pra ficar morrendo em quase todo começo de jogo? Enfim, quando a gente chega no novo mundo, isso tá meio Coraline, né? Mas enfim, depois que a gente chega no novo mundo, o personagem misterioso se apresenta pra nós. Ele é Newton. Por algum motivo, acho que a Sony gostava de Newton. Mas enfim, o Newton nos apresenta, né? E ele fala sobre um perigo que está prestes a vir. Que no caso é a Vovó Pudim. É, belo nome. Que a Vovó Pudim planeja libertar os Titãs, que eram seres muito poderosos que tinha sugado a criatividade no mundo. Que antigamente foi derrotado pelos 3 heróis de Balkon e que estão aprisionados. Porém, a Vovó Pudim quer libertar eles. Então, o Newton planeja com a nossa ajuda, ou melhor dizendo, apenas usando a nossa ajuda, para que a gente impeça que a Vovó Pudim liberte os Titãs. Ou seria os Titans. Dentro de um laboratório, o Newton nos apresenta o primeiro apetrecho do jogo, que no caso é tipo uma arminha, porém, qual é o nome mesmo? A imaginação mecanizada, a inspiração portátil. Ele suga, ele sopra, é o bombador. Estava funcionando ontem. É isso aí. Então, esse dispositivo funciona para jogar muito vento ou sugar com muito vento. Isso é útil para você puxar ou empurrar plataformas, ou até mesmo fazer que certas coisas ocorrem. É o primeiro apetrecho e mesmo assim ele é muito útil. E aí a gente invade a mansão da Vovó Pudim pra gente justamente impedir dela de libertar os Titãs. Aí, Batman. Oi, mãezinha. Newtinho, devia saber que você tinha alguma coisa a ver com isso. Não acredite no que o garoto disser. Ele enganou você. E ele era um bebê adorável. Ah, mãezinha, já está na hora de libertá-los. Imagine o que podemos fazer com toda aquela criatividade. Nunca. Você não se lembra do que seu pai falou? Você não deve jamais abrir a tampa. Seu tolo! O que você fez? Balkon será destruída! Destruída? Não, 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 não! Com os Titãs em nosso controle, podemos fazer de Balkon um local para piqueniques mais feliz e alegre de toda a Imagisfera. Eu não teria conseguido sem você, velho. Vamos, Titãs! Vamos fazer um agito em Balkon! Oh, oh, oh! Ai, ai, ah, ah, ah! Oh, oh, oh. Desculpe, Balkon. Mudança de planos. Acho que o bom é te destruir. Adeus, amiguinho. Falou, amiguinho.
Depois disso tudo, eu aprendi uma grande lição. Foi falta de preparo. Nunca tirar sarro de uma cara de lâmpada. Newton, seu arrombado! Minha casa! Meus gatos! O que você fez? Uma influência pro Niltinho! Pobre Niltinho! Ele nunca fez mal a ninguém! Ele está fora de si! Precisa salvá-lo dele mesmo! E assim você também vai salvar Bunko! Vamos! Me siga! Você não vai derrotar os titãs sozinho! Olhe pra você! Já vi mais músculos numa gelatina! Você precisa despertar os heróis de Bunko. Oddsock, Toggle e Swoop. Não será fácil, mas a sua missão começa em Manglewood, o pântano de Bunko. Agora sim o jogo começa de verdade. Sim, pessoal, tudo que eu falei antes foi apenas o prólogo do jogo. Enfim, pessoal, antes de eu abordar os tópicos como história, por mais que eu falei uma parte também da jogabilidade, mas enfim, antes de abordar fixamente história, jogabilidade, gráficos e música, eu preciso falar como o jogo funciona. E eu preciso falar de duas coisas também muito importantes. Primeiro, o jogo ele tem em média 3 horas para você zerar, enquanto no segundo jogo, ou seja, o anterior, você demorava em média 10 horas para zerar. Então é um jogo extremamente curto. E não só isso, a segunda parte que eu preciso falar é que o jogo funciona de maneira diferente do segundo jogo. Como assim? É que assim, pessoal, o jogo é como se fosse um Metroidvania sem o Metroidvania. Como assim? Porque Metroidvania, uma parte do seu conceito é ser um mundo aberto num jogo 2D, ou na perspectiva 2D, sendo mais exato. E o Little Big Planet 3 ele faz isso. Você explora o mundinho aí, né? Você tem missões que você consegue inclusive apertar com um botão para que você consiga rastrear onde está a missão para você fazer as missões. Então lembra sim um Metroidvania, um mundo aberto, né? Apesar de ser apenas perspectiva 2D, né? Mas é que tá. Por isso que eu falei que é um Metroidvania sem o Metroidvania. Porque você não vai pro, sei lá, eu vou no A, no ponto B, mas não tenho o que eu preciso, então eu preciso ir pro ponto C para conseguir o que eu quero, e depois eu volto pra lá e fica explorando e preso em labirintos. Não tem isso, mano. Ele é muito direto ao ponto. Você tem, sei lá, 3 lugares. Então você vai nos 3 lugares e depois você vai na parte final e acabou, mano. É extremamente muito mais simples do que o Metroidvania. E até acho que não dá pra considerar exatamente um Metroidvania. Porque assim, pessoal, em cada mundo, tirando o prólogo e talvez o final, você tem 3 mundos. E cada mundo você precisa entrar, pelo menos pra zerar, você precisa entrar em 3 fases que vão ter esferas. E depois você conseguir passar das 3 fases, pegar as 3 esferas, aí você vai pra 4ª fase do mundo, que você vai desbloquear um personagem, que são os heróis de Boku, né? E aí vai ter uma fase a mais para você enfrentar o boss. Então, cada mundo tem 5 fases, pelo menos, pra zerar, mano. E eu tenho não sei se é mesmo, mas eu tenho a sensação que as fases são muito mais curtas do que do Little Big Planet 2. E recentemente eu tava jogando Little Big Planet do PS Vita. E de fato, mano, pra mim o do Vita também parece mais longo as fases do que do 3, cara. E eu acho que isso pode ter impactado pro jogo ficar muito mais curto. As músicas desse jogo, elas são boas, um pouco acima da média,
porque tem algumas que são muito boas mesmo, que fica na cabeça. Tem músicas lindas, tem uma lembrando o rock dos anos 80, 60, então é muito bacana. Porém, um defeito que eu posso dizer é que tem músicas que, mesmo sendo boas, ela tem direitos autorais. E não, isso não é problema pro jogo ter sido removido. Tanto é que tem jogo mais velho do que esse jogo, com muito mais músicas de direitos autorais do que esse, e tá em pé até hoje no PS3, cara. Mas enfim, pessoal, mesmo assim com esse problema de ter certas músicas de direitos autorais, ainda assim as músicas em geral são boas e tem umas bem acima da média. Agora vamos falar dos gráficos. Por mais que os gráficos não sejam o maior fator de um jogo, ainda assim é um dos fatores importantes do jogo. E eu tenho que lembrar, por mais que seja um jogo da Sony, ele não é um AAA, ele é um Double A. Ou seja, é assim de um orçamento menor, porém tem mais recursos do que um indie. Então ele literalmente está entre um indie e entre um AAA, mais ou menos como é o Astrobot. E assim, pessoal, o jogo, primeiramente no PS4, é um gráfico muito bonito, mesmo para um jogo de 2014, pessoal. Isso faz 10 anos, pelo menos até o momento que estou gravando esse vídeo, né? E mesmo assim, é um gráfico muito bonito, é um gráfico condizente também com a geração que ele tá. É um gráfico de fato muito charmoso também, é um gráfico muito agradável mesmo. Agora, a versão de PS3, ele também é um gráfico bem bonito também. E às vezes ele até parece realmente, mesmo no PS3, um jogo de PS4. Claro, isso se você não ficar fazendo comparativo, se você não ficar jogando ambas as versões uma atrás da outra, e principalmente se você não tiver botado uma camada extra de textura no próprio Sackboy. Sim, porque se você comparar o que eu tô mostrando agora, você vê que tem um downgrade insano no próprio boneco do Sackboy. Porém, se você fizer exatamente o que eu tô fazendo, que é pondo uma textura extra, vai se parecer mais com a versão de PS4. Então vai ficar mais condizente, digamos assim. E aí sim, já resolve uma parte do problema, né? E eu testei no Little Big Planet 2 e também dá pra colocar essa textura a mais do boneco do Sackboy. Então assim, o gráfico, tirando a parte da textura que dá pra consertar, de resto, tipo assim, se você ficar comparando, jogando um atrás do outro, você vai perceber que a versão do PS3 é obviamente inferior, mas talvez um pouco mais inferior do que se imaginava. Mas se não ficar comparando, nem ficar jogando um atrás do outro, você vai achar o gráfico bem bonito. E para um padrão de jogo de PS3, ele de fato tá um pouco acima da média. Eu joguei o Little Big Planet 2, o 3 no próprio PS3, um atrás do outro, e eu sinceramente eu achei o do 3 mais bonito, pessoal. Então assim, ele já tá com um gráfico um pouco acima da média. Porém, é que assim, se você joga o do 4 e vai no 3, você fica com a sensação de, poxa, não é tão parecido, pô, tô jogando versão bem mais piorado, queria que a versão PS3 fosse igual ao do PS4. Então assim, você tem que relevar também as limitações do console. Não dá pra exigir que seja igual um Metal Gear Solid 5, até porque a gente tá falando de um jogo de um orçamento menor, com uma equipe menor, e também que é um jogo que foi feito também para armazenar milhões de fases num servidor. Então isso acaba pesando também, sabe? Então assim, tem que ter um gráfico que também combine com o servidor, porque se for gráfico pesado pode pesar muito para os servidores também. Então precisou desse equilíbrio também. Então pessoal, sobre os gráficos, especialmente do PS3, eu acho que quem for comprar a versão de PS3, pelo menos a versão física, ou não tem muito dinheiro e só tem um PS3 desbloqueado, olha, em quesito gráfico,
eu acho que você vai ficar satisfeito. Porque assim, mano, baseado na minha experiência, pelo menos, é que assim, eu fiquei um tempo sem jogar Little Big Planet 3 do PS4, já que eu tava um atrás do outro, então eu tava sentindo um certo incômodo. Mas depois de ficar um tempo sem jogar e fiquei só no PS3, eu fiquei bem satisfeito com os gráficos sem sentir um certo incômodo. E principalmente a experiência que eu tive com o Sly Cooper 4, que eu fiquei anos sem jogar um Sly Cooper 4 direito. Aí quando eu fui zerar no Vita, obviamente eu vi as limitações, eu lembro no celular que a versão do PS Vita e o 3, a diferença é muito mais absurda. E mesmo assim, quando eu tô jogando a versão do Vita, eu sinto muito satisfeito, mesmo com um gráfico mais inferior. Eu acho assim o gráfico bonito, até esqueço como era a versão PS3 quando eu tava jogando. E eu penso no seguinte quando eu jogo a versão do Vita, que mano, se a minha primeira jogada fosse a versão de PS Vita, eu estaria feliz da vida, porque era o meu sonho. E meio que o downgrade, nossa, eu ficaria muito feliz por poder jogar e uma versão decente também. É uma versão muito boa, cara. Então, é praticamente essa experiência que eu queria compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com o Little Big Planet 3. Então sim, pessoal, pelo menos na minha opinião, quem for pegar o Little Big Planet 3 de PS3 pra jogar e não tem condições de ter o PS4, de gráficos eu acho que você tá bem servido. Só lembre de colocar a textura extra no Sackboy, tá? Mas se não se importa, pode deixar sem, mas eu recomendo que coloque a textura. Não atrapalha em nada. Você pode muito bem, inclusive, salvar o Sackboy com a textura, como se fosse uma roupa alternativa. Então toda vez que for trocar, você pode ir para a versão, entre aspas, aprimorada, né? Então de gráficos estão tanto no PS3 tanto no PS4, são ótimos gráficos. Agora vamos falar sobre a jogabilidade. Mas antes de entrar na jogabilidade mesmo, eu preciso falar sobre problemas técnicos e desempenho. Por quê? Porque já nos gráficos já apresentava alguns problemas gráficos, mas que seja bem pouquíssimos, ainda assim é muito notório. E já agora focando na jogabilidade mesmo, tipo, afeta a jogabilidade porque o jogo trava, pessoal. Sim, seja a mídia física de PS4 limpíssimo, seja a versão digital do Little Big Planet 3 de PS3, ambos os jogos travam, cara. No PS4 é umas mini travadinhas, é bem raro, bem difícil de até de se lembrar, mas tem um específico que acontece no primeiro mundo, que você percebe que tem uma travada. E eu até estranhei, porque, pô, mano, tem isso no jogo próprio, mano. Aí eu olhei no vídeo do BSK Edu e eu vi, pô, aconteceu também. Isso na versão de PS4, cara. E no PS3, cara, o travamento, ele é mais comum. Sim, o travamento é mais comum e acontece, é umas travadas, cara. Tipo, trava, congela, cara, em certo momento. Então é bem comum, não nada que estrague a sua experiência, tá? Então não é assim, nossa, a versão de PS3 é uma porcaria, tá injogável, virou Cyberpunk 2077. Não chega nesse nível, cara. Não chega nesse nível. Mas é bem estranho o jogo como Little Big Planet, e ainda mais com os servidores desligados, dando uns travamentos tão bruscos assim no PS3. E assim, pessoal, tipo, até o Mighty Number 9, que foi um jogo que teve problemas seríssimos de porte, ele roda melhor no PS3. E o desempenho, tá? Roda melhor no PS3 que o Little Big Planet, feito por uma empresa gigante que é a Sony. Porque no Mighty Number 9 tem raríssimas travadas, no máximo um lugar ou outro caindo para 15 FPS. No máximo.
Agora, o Little Big Planet, travamento, congelamento, certo momento ficando 0 FPS, sendo algo relativamente comum, cara. Assim, olha que o Matina Bernardi é um jogo mais frenético, cara. Então, assim, é meio bizarro o que aconteceu com a versão de PS3. Mas, de novo, não é um porte triste igual o do Matina Bernardi, que por mais que seja uma versão até que aceitável, porque, né, por mais que seja muito bem jogável, que dá pra se divertir muito, mas ainda assim, por resolução, no caso do Matina Bernardi que eu tô falando, tá? Ainda assim, resolução baixa, com muito granulado na tela, filtro de esgoto, tá, cara? Então, assim, graficamente, o Matina Bernardi no PS3 é bem questionável, mas enquanto o Little Big Planet 3, ele é muito aceitável no PS3 e até parecendo até um jogo de PS4. Porém, ao contrário, né, no quesito de desempenho, aí o Matina Bernardi é bem melhor que o Little Big Planet 3 de PS3, cara. Mas de novo, mano, a versão do Little Big Planet 3 não é um porte ruim, cara. De novo, eu estou jogando muito bem a versão de PS3 e eu estou bem satisfeito, cara. Então não estraga a experiência, tá? Mas é algo importante para relevar, porque é algo que eu não estava esperando. E de fato é estranho ter um certo travamento ser comum na versão de PS3. Mas agora que eu acabei de falar sobre problemas técnicos, apesar que pode aparecer certos bugs também no jogo, até mesmo na versão de PS4, porque eu tive um que quando eu entrei numa fase eu tava com uma skin de Batman, mas quando eu entrei em outra eu tava com uma skin normal, cara. Então pode acontecer desse jeito também, apesar de ser raríssimo esse tipo de bug. Então concluindo, o jogo tem certos bugs, porém são bem raros, enquanto a versão de PS3 o travamento é mais comum, mas não estraga a experiência. Enquanto o PS4 tem sim certos momentos de travamento também, porém são muito mínimos, quase mal a lembrar de travamento na versão de PS4. Mas ainda assim, em questão de desempenho, ambas as versões rodam bem. Apesar do PS3 ter os travamentos comuns, ainda assim não estraga a sua experiência, né? Mas enfim, pessoal, agora falando sobre a jogabilidade mesmo, cara. Como vocês viram no prólogo, vocês sabem, né? Esquerda, direita, pula, e tem equipamentos. Quanto mais você passa nas fases, você varia de jogabilidade, já que tem vezes que você vai precisar se pendurar, às vezes você vai interagir com mecânicas da própria fase. Então, sei lá, vai entrar no buraco que teletransporta, ou você vira Cat de Gravity Rush, a waifu da gravidade. Acaba sendo uma jogabilidade muito variada, até muito mais do que a própria versão, não, desculpa, até mais do que o próprio Little Big Planet 2. Então, assim, é uma jogabilidade muito variada, ainda mais que tem, como eu falei, os acessórios. O primeiro que vocês viram é o bombador, já que usa o vento para puxar, sugar ou soprar para ajudar no meio das plataformas. Tem o atirador de bola de teletransporte, que, sei lá, se você atirar uma bola e a bola ficar de frente a um espelho, você já é teletransportado. Então é muito interessante. Tem botinhas a jato também, que lembra até o Mega Man, já que você consegue dar dash, mano. Nossa, tô nostalgia. Tem um capacete que você vai e viaja entre as cordas, né? Como se fosse uma tirolesa, aqui usando um capacete. E tem um acessório muito inútil pra zerar, que é uma lanterna, que faz justamente iluminar certos lugares, mas é completamente inútil para você zerar. Mas a jogabilidade não acaba por aí. Em certo momento do jogo você vai controlar um Yeti, sim, um abominável homem das neves, que a câmera fica por lado de cima. Então você consegue movimentar o analógico para controlar o personagem em 360 graus, que é, né, 3D, né? Então é algo bem bacana também.
E também que tem, obviamente, os heróis do jogo, né? Os heróis de Boku, que eles têm jogabilidade muito diferenciada. O primeiro, que parece mais um cachorrinho, ele corre bem rápido, ele sobe nas paredes por um certo momento, consegue pular de parede uma em outra, consegue deslizar na parede também em certos momentos. Ele pula também, cara. Então assim, a jogabilidade com ele fica muito variada. Aí temos esse aí que fica pequeno e grande, que também é uma jogabilidade bem variada. Obviamente pula, porém o diferencial dele é que quando ele tá pequeno ele passa por lugares mais apertados e obviamente é mais levinho. E quando ele tá grande, além de conseguir empurrar coisas, ele justamente ele é pesado. Então ele pode, sei lá, se tem um lugar com mola ele fica pesado, e quando ele fica leve usa o lugar de mola como se fosse um trampolim para pular mais rápido. E para ele subir lá pro alto, voar lá pro alto para conseguir alcançar certos lugares, cara. Então assim, é uma jogabilidade que ficou bem bacana. Ainda tem da ave, cara, que é de todos, é o mais diferenciado, já que justamente você fica a maior parte do tempo voando, que você pode fazer umas certas manobras também, além de segurar, né, usando as patinhas para segurar o que é necessário, para ativar uma alavanca também. Então assim, cara, é uma jogabilidade diferenciada a todo momento, seja pelos aspectos das fases, ou seja pelos próprios personagens com habilidades diferentes, ou seja por conta dos apetrechos que você consegue durante a jornada. Então ficou algo muito variado e a jogabilidade fica até que bem satisfatório. Só não acho tanto quanto o Medieval, mas ainda assim é um jogo até que gostosinho de se jogar. Agora eu vou falar sobre o resto da história. E eu acho muito difícil vocês se importar com spoiler, ainda mais que a história não é lá grande coisa, ainda mais inferior ao Little Big Planet 2, na minha humilde opinião. Mas de qualquer jeito, pula para... Depois do Sackboy ter passado dos 3 mundos e cada mundo ter conseguido 3 esferas, e de 3 esferas ter conseguido um amiguinho novo, e de cada mundo ter conseguido derrotar os 3 titãs, deixa pra lá. Ele não derrotou os 3 titãs, ou seja, um em cada mundo. Na verdade foi só nos primeiros 2 mundos, porque no terceiro mundo acabou que a base do Newton acabou invadindo o terceiro mundo, e acabou que ao invés de ter que ir atrás do derrotar o titã em si, acabou indo atrás diretamente do Newton. Já que, diferente dos 2 titãs que saíram do corpo do Newton para enfrentar diretamente os heróis de Boku, o último permaneceu no corpo de Newton. Então o Newton, controlado pelo último titã, acaba dentro da base capturando o Sackboy. E aí os 3 heróis precisam libertar o Sackboy. Então essa fase em específica, você usa os 3 heróis em uma única fase. E a fase até que é difícil, porque você não pode levar um game over nessa fase, senão você recomeça essa fase tudo do zero, cara, sem direito a um único checkpoint, cara. Então sim, pessoal, é uma fase bem complicada, você tem que usar os 3 em uma fase só. Mas depois de você ter conseguido salvar o Sackboy, o último titã finalmente sai do corpo do Newton e acaba pegando várias partes da base e construindo um corpo mecânico só. E aí acaba devorando o Newton. E aí o Sackboy e um outro herói acaba tendo que pular para salvar o Newton. E aí acontece a batalha final. Que, mano, que batalha final. Poxa, não é tipo uau, mas é uma batalha final bem esplêndida, cara. Porque você usa todo mundo em uma fase só, cara, para derrotar esse último titã. E a primeira fase já lembra algo que seria muito possível num jogo de Crash, cara. Então é muito da hora. Então você usa o herói que muda de forma para conseguir sobreviver, para dar tempo para ave pegar uma bomba, para ir sim para o mais forte conseguir botar uma bomba no titã.
E aí quando a última bomba acaba caindo dentro do estômago, ao invés de explodir já na boca, aí a gente controla a ave pra gente poder direcionar a bomba para uma outra parte do corpo. E aí depois a gente controla o Sackboy para que a gente chegue numa parte específica no corpo para a gente poder esmagar a bomba para explodir dentro do estômago. E aí por último a gente controla o cachorrinho para a gente poder escapar a tempo antes que tudo vá pra vala. Olha e aprenda, brinquedos para Bob. Isso que é trabalho em equipe. Chupa. Aí depois do último titã ser derrotado, ele é preso junto com os outros. Aí tudo acaba feliz, talvez nem tanto pro Newton, já que leva uma bronca do pai dele. E aí o Newton leva não só o Sackboy, mas também os outros heróis Bogo pra casa do Sackboy para fazer uma festa. E fim. Então pessoal, essa foi a review minha de Little Big Planet 3. E é aquilo pessoal, o jogo pra mim é um 7,5. É um jogo muito bom, é um jogo com uma jogabilidade muito bem variada, tem ótimas músicas. Porém a duração, por ser muito curta, principalmente se comparar com o segundo, acaba prejudicando bastante o jogo. Ainda mais a história, que também não é tão envolvente quanto o segundo jogo, que já envolvia pecados capitais no final do jogo. Então era algo muito insano para um jogo estilo Big Planet, e não ter algo parecido no 3 acaba sendo bem broxante, infelizmente. Então é por isso que não faz o jogo ser excelente, mas ainda assim, mesmo com os defeitos, consegue ser um jogo muito bom. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de coração desse vídeo, porque deu muito trabalho para fazer. Para vocês terem noção, no momento que eu tô gravando esse áudio aqui já é 10h18 da noite, e isso no dia que eu tenho que entregar para comemorar o aniversário de 10 anos do Big Planet. Então tá muito em cima da hora. Então por favor, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e até mais, tchau. Deus abençoe vocês. E não se preocupe que em breve sairá um TQA especial da DLC Johnny Home. Sem mais enrolação, até mais, tchau. Deus abençoe vocês e fui.